Você sabe classificar corretamente uma proposição lógica? Sabe o que é uma proposição lógica simples ou composta? Já ouviu falar em proposição lógica molecular? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou exterminar essa dúvida da sua cabeça. Hasta la vista, baby. Já aproveita para curtir esse vídeo, deixar aí o seu joinha, se inscrever no meu canal aqui para receber sempre os nossos vídeos no momento que forem publicados. Neste vídeo a gente vai ter a oportunidade de estudar esse tópico muito importante para provas de concursos públicos, que são os tipos de proposições lógicas. Então vamos lá? Existem dois tipos de proposições lógicas: as proposições lógicas simples e as proposições compostas. Na doutrina do raciocínio lógico, os diversos livros escritos, elas também recebem outro nome que pode aparecer na sua prova. As proposições lógicas simples são conhecidas como atômicas. Vem daquela ideia mesmo da química, né? Do átomo indivisível. E também existe as proposições compostas conhecidas como moleculares. Tudo bem? Por isso, então, de onde vem a expressão, né, proposição lógica molecular. Tudo bem? Mas vamos entender bem o conceito. Proposições lógicas simples são aquelas que não podem ser divididas em proposições menores. Quer dizer, você tem uma proposição lógica menor, reduzida. A gente vai ter um só sujeito com um só predicado. Tem aqui um exemplo para você perceber isso, olha. 3 mais 1 é igual a 4. 3 mais 1 é igual a 4. Proposição lógica simples, eu não consigo reduzi-la numa proposição lógica menor. Outro exemplo, se eu falo assim para você: Bia é professora. Bia é professora. Note que eu não consigo dividir essa frase em duas outras proposições lógicas. Se eu dividir, talvez vai resultar necessariamente em duas frases que não serão proposições lógicas. O contrário disso é o que ocorre nas proposições compostas. Por quê? Elas são duas ou mais proposições conectadas entre si, resultando numa única declaração. Tem aqui um exemplo: se eu estudar, então serei aprovado. Inclusive, a gente vai ver que ela está sendo aqui unida por meio de um dos principais é o principal conectivo lógico. A gente vai conhecer ele mais para frente aqui, o condicional, tudo bem? Então perceba, temos aqui duas proposições que a gente pode até usar o mesmo artifício que as provas utilizam de representação. Por exemplo, a primeira aqui, se a gente pega aqui só a primeira, ó, a primeira a gente vai chamar ela pela letrinha P, uma letra minúscula. É assim que a gente representa as proposições lógicas simples. A primeira é a frase eu estudo. Alex, essa é uma proposição lógica? Sim. Perceba que a gente está aí numa frase declarativa. Depois, a gente pode representar a segunda. Vamos chamar ela de que? É a proposição lógica eu serei aprovado. Tudo bem? Aí o que foi que aconteceu aqui? Teve uma união, uma fusão dessas duas proposições lógicas simples que permitiu a formação de uma proposição lógica composta. Então foi pega aqui a proposição lógica eu estudo e aí eu serei aprovado. Formou uma só frase. Perceba que essa conexão entre elas duas poderia ocorrer de diversas formas. Por exemplo, eu poderia, ao invés de ser se eu estudar serei aprovado, poderia ser eu estudo e serei aprovado. Ou eu estudo ou serei aprovado. Então a gente tem diversas situações, diversas hipóteses que podemos criar de proposições moleculares ou compostas. E elas, meus amigos, são as mais cobradas em concurso. E uma coisa que a gente precisa ter em mente nesse sentido é que as bancas examinadoras, um assunto aparentemente de entendimento fácil, né? Tranquilo, deu para você pegar a ideia,
mas elas buscam, claro, né, complicar a sua vida. Elas querem selecionar os melhores, os mais preparados. Aí o que é que elas fazem? Olha as maldades. Para confundir você entre o que é uma proposição simples e uma composta, o que é que elas pegam? Uma frase gigantesca, bem grande, e no final das contas diz: essa é uma proposição lógica composta. Sendo que você vai olhar, é uma frase que não poderia ser dividida em duas e permanecer sendo uma proposição lógica. Então ela tenta confundir você com o tamanho dessa frase, dando a entender que uma proposição lógica simples seria uma proposição composta. Esse é um artifício. Mas vamos resolver questões? Vamos ver como isso tem sido cobrado em concursos públicos. Olha só essa questão do próprio CESP, bem recente. A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples. E aí, esse item está certo ou está errado? Bem, primeiro a gente tem que saber qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber se toda essa proposição se é simples ou composta. Então vamos prestar bem atenção nos detalhes. Olha só, tente perceber qual é a ideia da frase. Qual é a ideia da frase? E a ideia é bem clara, ó, é falar que no Brasil uma determinada quantidade de acidentes ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Você consegue dividir essa sentença em duas e todas duas continuarem sendo proposições lógicas? Se você consegue, ótimo, você está diante de uma proposição lógica composta. Mas caso não, então você tem só uma proposição lógica simples. E é justamente o que ocorre aqui. Portanto, o item está certo, porque a gente não consegue reduzir essa proposição lógica em proposições menores. A próxima questão agora, também elaborada pelo CESP, num concurso de alto nível, de auditor fiscal do trabalho. Diz a sentença: a presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. É uma proposição simples. Ufa, chega, faltou ar. Mais uma vez aqui a maldade, né? A safadeza que as brancas examinadoras aprontam com os candidatos. A frase todinha que está aí entre aspas é uma só. Então perceba que ela é gigante, enorme, para tentar te confundir. E aqui o nosso objetivo consiste em descobrir se ela é então uma proposição lógica simples. Nessa frase temos dois problemas. Um já é bem conhecido, a gente já conhece. O segundo é isso aqui, ó. Ela colocou na frase conectivos lógicos. Conhece esse conectivo lógico? O E é a conjunção, simbolizado com um circunflexozinho, né? Um V para baixo. Isso então tem como objetivo confundir você. Teve o conectivo lógico no meio, então será uma proposição composta. Lê do engano, meus amigos. Na verdade, aqui não é um conectivo lógico, é uma simples conjunção mesmo, conectando palavras, mas não conectando proposições lógicas. Na verdade, a questão ela está certa. A gente está diante de uma proposição lógica simples. O item está certo. Perceba que a ideia aqui é simplesmente isso. Ó. A presença disso aqui que vem falar tudinho, a gente poderia falar simplesmente assim. Ó. A presença disso, quer dizer, a gente substituiu a partir daqui até aqui, é necessária nisso. Ou seja, pegamos agora essa parte aqui e substituímos essa aqui pela expressão nisso. Então agora fica mais claro, tem dois S aqui, fica mais claro percebermos que se trata de uma proposição lógica simples. Então, concluímos aqui o nosso vídeo em que pudemos perceber aqui a diferença entre as proposições lógicas simples e as compostas. Assunto muito importante, especialmente para aqueles que vão enfrentar provas da banca examinadora CESP. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de deixar aqui o seu curtir,
Aperte aí no legalzinho, para isso vai me estimular, né, a conseguir continuar produzindo conteúdos de qualidade. Também se inscreva no nosso canal para continuar a receber esses vídeos assim que forem publicados. Sucesso, forte abraço e bons estudos!